Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 10. Mateus capítulo 28, do 1 ao 10, diz assim a palavra de Deus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Vamos orar, pedir a Deus que abra os nossos olhos, que nós possamos não só compreendermos a palavra de Deus, mas que o Espírito Santo do Senhor esteja aplicando a sua verdade nos nossos corações e que nós possamos no dia a dia, de fato, vivermos de maneira que demonstramos que o Espírito Santo de Deus tem renovado as nossas vidas, santificado as nossas ações e conformado a nossa existência à imagem do seu Filho. Vamos orar. Deus eterno, como é maravilhoso nós estarmos aqui diante da Tua lei, neste culto solene onde nós, como igreja, nos reunimos para louvarmos por aquilo que o nosso Redentor fez. Nós somos gratos a Ti, porque somos tão incapazes, somos tão pecadores, mas aprove o Senhor nos amar antes da fundação do mundo e nos trazer para cá. Nós Te agradecemos porque sabemos que só estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. E o Senhor tem colocado em nossos corações o desejo de Te adorar e de Te buscar. De modo que toda honra e toda glória devem ser dadas somente a Ti. Nós sabemos das nossas dificuldades, limitações e dos nossos pecados. E como é assombroso para nós, sabemos que mesmo assim, o Senhor tem nos amado e tem modificado a nossa vida e as nossas atitudes. Nós Te pedimos que neste momento o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pregar não é fácil. Pregar sobre um texto como esse, então, diante de tal narrativa que vai narrar a nós um dos acontecimentos mais importantes da obra redentiva de Cristo, sim, porque alguns teólogos de repente vão trazer uma valoração maior sobre algum acontecimento em detrimento do outro, mas todos os acontecimentos que nós observamos na obra redentiva, especialmente na encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo, todos eles têm a sua importância e estão interligados. Nós estamos diante de um texto grandioso,
Estamos diante de um evento grandioso que vai, de fato, dar razão à nossa fé. E nós temos muitas vezes deixado de considerar a ressurreição de Cristo como algo a modificar a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações. O evento da ressurreição não é simplesmente algo que pode ser encarado como um ponto histórico. A ressurreição, ela deve modificar a nossa vida, porque na obra redentiva de Cristo nós observamos a manifestação da sua glória. Paulo já disse em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Só aqui nós já percebemos que a obra de Cristo na ressurreição em especial é algo que deve modificar a nossa vida para que nós venhamos a viver apesar das circunstâncias, apesar das questões do tempo presente. Por isso, não deve ser um ponto a ser considerado simplesmente no passado, um ponto histórico, mas algo de fato a nos fazer responder e ter uma atitude diferente diante das questões da vida. A obra redentiva de Cristo, ou especial a ressurreição, ela é o primeiro estágio daquilo que a teologia reformada vai chamar de estado de exaltação. Cristo, após ressuscitar, ele vai aos céus e assenta-se à direita de Deus, e de onde nós iremos esperar a sua volta, o seu retorno físico. Mas em primeiro lugar nós temos no estado de exaltação a ressurreição. A ressurreição é um dos mais importantes acontecimentos da obra redentora de Cristo, juntamente com a vida, sofrimento e morte, como já mencionei. Essa é uma das verdades fundamentais sobre que se baseia o cristianismo, e por isso recebe atenção especial nos 4 evangelhos. A ressurreição, já disse J.C. Ryle, é a prova coroadora de que ele pagou a dívida que se propôs a pagar em nosso favor. A prova de que ele venceu a batalha que empreendeu para nos libertar da ira vindoura. Se ele jamais tivesse saído da prisão da sepultura, que certeza teríamos de que o nosso resgate tinha sido inteiramente pago? Na ressurreição, nós podemos ter a certeza de que Deus, ele demonstrou ali que venceu não só os seus inimigos, mas o maior de todos eles, a morte. Na ressurreição nós temos um símbolo daquilo que estava destinado a suceder aos membros do corpo místico de Cristo, ou seja, nós como igreja. Assim como o nosso Redentor ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia. E é por isso que nós podemos cantar que haverá um dia em que nós ressuscitaremos, como o nosso Rei fez. Nós estamos em Cristo e ressuscitaremos como Ele. Não podemos, irmãos, diante do texto que lemos e diante das outras narrativas relacionadas à ressurreição, não há como precisarmos o horário em que Jesus ressuscitou. João capítulo 20, versículo 1, por exemplo, vai dizer que sendo ainda escuro. Marcos 16, 2 vai falar ao despontar do sol. Lucas 24, 1 vai dizer em alta madrugada. E Mateus ao entrar o primeiro dia da semana. Não podemos afirmar, Jesus ressuscitou às 5 da manhã, ou Jesus ressuscitou às 4, ou às 6, ou às 7, ou às 8. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, e disso nós temos certeza, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. Diante disso, diante do relato do triunfo do rei, diante da morte, eu quero convidá-los nessa noite a meditarem juntamente comigo sobre o seguinte tema: a glória de Cristo na ressurreição. A glória de Cristo na ressurreição. Em primeiro lugar, nós vemos Cristo manifestar na obra redentiva, especialmente na ressurreição, a sua soberania. Eu quero chamar a sua atenção do verso 2 ao verso 6. Mais uma vez eu quero ler, diz o texto: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais,
porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinham dito. Vinde ver onde ele jazia. É interessante porque no começo desse relato nós observamos que houve um terremoto, e é interessante porque em todos os momentos importantes onde Deus ele vai agir por meio do seu povo, acontece essa cena pitoresca que traz para nós a ideia da sua soberania e da sua majestade. Deus não age à toa, Deus não age para impressionar as pessoas. O terremoto nós observamos em vários contextos bíblicos, e não é diferente aqui, onde Deus ele se utiliza dessa situação para demonstrar a sua majestade, para demonstrar a sua glória, de modo que ao acontecer isso, a Bíblia fala que os soldados ficaram com tanto medo, que eles estavam no chão como se estivessem mortos. Em Mateus capítulo 27, no verso 51, diz o texto: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Há ainda outros textos, por exemplo, no Antigo Testamento nós temos Êxodo, capítulo 19, verso 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Nós temos Isaías capítulo 2, verso 18 ao verso 19. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espanar a terra. Traz essa mesma ideia. E por último, Apocalipse 6:12, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O texto continua dizendo que o anjo removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o texto diz que o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram de medo naquele instante. E a pergunta que eu particularmente me fiz enquanto estudava este texto: por que os anjos removeram a pedra? Será que eles fizeram isso para facilitar a saída de Jesus? Vale salientar que naqueles dias, a pedra que servia para lacrar o sepulcro era uma pedra de mais ou menos 1,5 metros, que pesava cerca de 2 toneladas, era uma pedra muito pesada. Jesus, ele de fato poderia transpassar aquela pedra sem ao menos tocar nela. E nós observamos isso, por exemplo, em João capítulo 20, verso 19, que diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Agora no verso 26 do mesmo capítulo: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Eu não quero aqui, de repente, extrair uma lição desse acontecimento, mas é importante nós frisarmos isso. Nós não somos aqui liberais que iremos de repente dar uma explicação racional para dizer: não, é porque Jesus ele estava no quarto, debaixo da cama, e aí quando todas as portas foram trancadas, ele apareceu. Ninguém sabia que ele estava ali debaixo da cama. Jesus simplesmente surgiu quando tudo estava trancado, ele apareceu ali. Mas o anjo, ele abre aquela pedra, e eu fico maravilhado com essa situação, porque a pedra ela é aberta exatamente para que as mulheres que foram ao sepulcro, que elas pudessem entrar e testemunhar que de fato o túmulo estava vazio. E aí mais tarde nós vamos observar em outros relatos, por exemplo em Marcos e João, que Pedro foi lá também, e João apareceu lá. E eu fico pensando, Deus como é gracioso, como Deus é amoroso e paciente conosco, e como Ele vai
se revelando a nós, apesar das nossas limitações. Ele faz com que isso aconteça para que a mulher possa chegar ali, aquelas mulheres, e testemunharem que de fato o túmulo estava vazio. Não é porque Jesus não podia fazer aquilo, ele poderia muito bem fazê-lo, mas isso acontece para que as testemunhas possam entrar ali e perceber que de fato Jesus não estava ali. Todo este evento, o anjo sobre a pedra, como sinal do triunfo de Cristo sobre a morte, fez com que os soldados da guarda romana caíssem de medo. O medo dos guardas romanos foi tão grande que eles estavam ali como se estivessem mortos, como já disse. E a palavra de Deus fala que as mulheres também ficaram temerosas naquele instante, diante daquela situação. E o anjo, ele se dirige a elas e diz: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Mas ele inicia dizendo: não temais. Tudo isso é simplesmente para mostrar a soberania de Cristo. Ao vencer a morte, ele não está aqui, mas ressuscitou. A ressurreição, portanto, se constitui numa das principais ações de Cristo no plano redentivo. Podemos afirmar que a morte de Cristo sem a ressurreição tornaria a fé cristã vazia. E há quem se escandalize com isso, mas Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, ele diz exatamente isso. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Você já percebeu que o texto de Mateus, em relação à ressurreição, ele não tem como finalidade esmiuçar o significado teológico da ressurreição. Nós sabemos que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, mas não adiantava Cristo simplesmente morrer pelos nossos pecados. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e Cristo morreu a nossa morte na cruz do Calvário. Mas não fica só por aí. Se Cristo simplesmente tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós poderíamos dizer que a obra não estaria completada, porque Cristo não haveria ainda vencido o poder do pecado. E o poder do pecado é a morte. Mas Jesus, pela sua soberania e graça e misericórdia, ele venceu o poder do pecado, o maior de todos eles, a saber, a morte. Ele não simplesmente pagou a nossa dívida, ele não simplesmente sofreu em si mesmo a penalidade do pecado que é a morte, mas ele venceu a morte. E hoje nós podemos cantar porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Agora, para aqueles que não estão em Cristo, o evento da ressurreição, assim como aconteceu com os soldados, só pode trazer assombro e medo. Mas para aqueles que estão em Cristo, há sim assombro diante deste grande evento, mas há também grande alegria. No Catecismo de Heidelberg, na segunda parte, na pergunta 45, diz a pergunta: como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Em primeiro lugar, pela ressurreição, ele venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós pela sua morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma vida nova. Terceiro e último lugar, a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. Isso deve trazer para mim e para você nesta noite consolo. A morte para nós, ela não é o fim. A morte para nós não é um ponto de desespero. A morte para nós, desde o dia em que nós tivemos um encontro com Cristo, é certeza de que nós passaremos simplesmente para nos encontrarmos com o nosso Redentor. Porque se nós estamos nele e ele venceu a morte, nós também, em Cristo, somos mais que vencedores. O nosso rei não está morto, ele ressuscitou, está vivo, venceu a morte, para que a esperança jamais possa ser uma possibilidade para os seus eleitos,
mas uma certeza. É muito mais do que simplesmente um relato histórico. É algo que de fato modifica a nossa vida. É algo que de fato modifica a nossa resposta. É algo que de fato nos faz encarar a vida e as coisas de uma maneira totalmente diferente. Porque a nossa esperança, irmãos, não se limita apenas às coisas desta vida. A nossa esperança está na eternidade. E essa eternidade nós passamos a viver não no dia em que nós nos encontrarmos com o nosso Redentor de maneira pessoal, mas no dia em que nós nos encontramos com Ele, pelo chamado que Ele nos fez por meio do Evangelho. De modo que hoje, nós vivemos sim, ainda que um antegozo da glória, nós podemos dizer que vivemos a eternidade com Cristo, para a glória do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 55 ao verso 58, diz o texto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Percebe? Dá para perceber isso? Que é muito mais do que simplesmente olhar para a história e agradecer a Deus pelo que Ele fez. Isso nos torna abundantes na obra do Senhor. Isso nos torna firmes. Modifica a nossa vida, modifica a nossa forma de encarar as coisas. E a pergunta que eu faço para você e faço para mim é: há quanto tempo nós não agradecemos a Deus pela ressurreição de Cristo? Não caia no misticismo, não caia numa perspectiva supersticiosa de que a sua gratidão a Deus, ela se torna algo especial no domingo, às 6 horas da manhã, quando você vem à igreja e de repente você só vem nesse dia. Nós louvamos a Deus pela ressurreição de Cristo todos os domingos. Em todo domingo, nós estamos aqui agradecendo a Deus pela vida que Ele nos proporciona no Seu Filho, porque Ele venceu a morte, e eu vencerei a morte, não por quem eu sou, mas porque Cristo é. Porque na cruz do Calvário, já dizia Stephen Yuille, que na cruz Deus tratou Cristo como se Cristo tivesse vivido a nossa vida, para que hoje Deus, através do sacrifício de Cristo, nos tratasse como se nós tivéssemos vivido a vida de Cristo. Isso é justificação. Todos os domingos nos reunimos como igreja para agradecermos a Deus, não pelas bênçãos terrenas simplesmente, porque, queridos, se o nosso culto a Deus se resume simplesmente ao pão de cada dia, àquilo que Deus tem nos concedido de maneira temporal, que Deus é esse que nós servimos? O nosso culto a Deus é por um motivo atemporal. O nosso culto, a nossa gratidão a Deus, é porque nós temos hoje a certeza de que o tempo já não existe mais diante dessa eternidade que nós temos em Cristo Jesus. E isso foi conquistado pela ressurreição. Será que nós temos agradecido a Deus pelo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele fez na ressurreição? Será que nós temos medo da morte? E de repente alguém pode dizer: não, eu não tenho medo da morte. Mas vive de maneira a demonstrar que ama mais as coisas deste mundo do que as coisas do mundo vindouro. C.S. Lewis já disse que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Jesus ressuscitou, e isso deve mudar a nossa forma de viver. E isso deve mudar a nossa forma de encarar a vida. Isso deve mudar a nossa forma de acordar todos os dias, mesmo diante de uma agenda conturbada, mesmo diante de problemas que aparentemente não serão solucionados. Mas o fato de sabermos que haverá um dia em que nós nos encontraremos com o nosso Redentor através da ressurreição, isso deve mudar a nossa vida. E se isso não enche o teu coração de gratidão, quero convidá-lo nessa noite a refletir sobre a sua fé, sobre os fundamentos em que você tem firmado aquilo que você diz acreditar. Em segundo lugar, Cristo na ressurreição manifesta a sua graça. No verso 4 até o verso 10, nós observamos que as mulheres, elas foram ao sepulcro e
observamos que o anjo se dirige a elas e pede para que as mulheres agora voltem aos discípulos e testemunhem daquilo que havia acontecido. O que é interessante é que em Marcos capítulo 16, no versículo 1, o texto nos diz o que é que aquelas mulheres foram fazer ali. Elas não foram simplesmente ver o sepulcro. A Bíblia fala que elas foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. O texto fala, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Isso é interessante porque o que elas estavam fazendo nada mais era do que cumprindo a tradição judaica de ir embalsamar o corpo para que o corpo não entrasse num estado de decomposição de maneira rápida. Só que essa atitude das mulheres, que de repente, aparentemente, pode soar para nós como algo piedoso, algo que reflete lealdade, isso demonstrava, na verdade, incredulidade. Porque isso, na verdade, era uma desconsideração com aquilo que Cristo havia dito. Quando você vai para o capítulo 16 de Mateus, por exemplo, por favor, vamos lá no capítulo 16 de Mateus, no verso 21. O texto diz: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então aquelas mulheres sabiam, pelo menos haviam sido informadas, que de fato Jesus ele iria ressuscitar ao terceiro dia. No entanto, elas foram lá para embalsamar o corpo de Cristo, desconsiderando aquilo que o Redentor havia dito. Em outras palavras, olha, eu que sou onisciente, eu sei do que vocês irão fazer, não precisa, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas aquelas mulheres, elas vão até lá, com este propósito. Eu quero chamar a sua atenção, antes de voltar às mulheres, chamar a sua atenção a Lucas capítulo 2, no verso 11, quando nós vemos ali o relato onde os anjos aparecem aos pastores e eles anunciam a chegada do Redentor. O texto diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Este anúncio é feito aos pastores que não eram testemunhas confiáveis. Muitos deles não eram admitidos como testemunhas porque eram ladrões e mercenários e vendiam um testemunho falso contra pessoas inocentes. Já tive a oportunidade de falar isso aqui há alguns dias atrás, mas é importante nós frisarmos isso aqui mais uma vez. Deus se revela a nós pela sua graça. Sempre foi assim a obra de Cristo. Ele vai aos pastores, lógico, os anjos vão aos pastores, que eram pessoas marginalizadas daquela época, que eram pessoas que não eram confiáveis, e eles são as primeiras testemunhas da vinda do rei à terra. Isso é significativo para nós. E aí nós voltamos agora às mulheres, aqui no relato. As mulheres no contexto judaico eram pessoas que não eram valorizadas. O testemunho das mulheres naqueles dias não era valorizado de maneira legal. Uma mulher não podia testemunhar numa corte, por exemplo. Mas elas são as primeiras testemunhas e aquelas que foram comissionadas pelo Redentor para que pudessem ir até os discípulos. A palavra de Deus nos diz em outros evangelhos que elas ficaram tão atemorizadas com aquilo que elas foram direto aos discípulos e o texto nos mostra que dá a ideia que no caminho elas se encontraram com algumas pessoas, mas elas não falaram nada. O testemunho das mulheres naqueles dias não era valorizado. No entanto, Deus, apesar da incredulidade daquelas mulheres, Ele se dirige a elas. Logicamente o anjo vai dizer isso, mas no versículo 10 nós observamos Jesus dizendo isso também: não temais. Elas foram ali, Jesus poderia de repente trazer uma palavra de repreensão para elas. Por que vocês estão aqui?
Vocês não sabiam que eu iria ressuscitar ao terceiro dia? No entanto, Jesus, ele trata de uma forma diferente. E ele olha para aquelas mulheres, não porque elas mereciam aquilo que ele fez, mas pela sua graça. Ele olha para elas e diz: não temam. Eu estou aqui, em outras palavras, e ordena aquelas mulheres para que elas possam ir aos discípulos. Quem são os discípulos nesse contexto? No capítulo 26 de Mateus, no verso 56, a palavra de Deus nos diz: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos deixaram e fugiram. O que é mais interessante para nós diante disso é que, apesar da atitude covarde dos discípulos, e quando eu falo isso, confesso aos irmãos que provavelmente, se eu estivesse ali, eu não sei o que eu faria. Acho que eu, com certeza, estava fugindo com os discípulos também, diante daquela situação. Mas Jesus, ele não simplesmente dá um recado para aquelas mulheres irem até os discípulos e dizerem: olha, que eles, fale para os discípulos que eles caminhem em direção a Galileia, porque lá nós nos encontraremos. Jesus não faz só isso. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 10. Jesus diz: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Essas pessoas que haviam abandonado o Redentor, essas pessoas que haviam negado a Cristo, e nós observamos Pedro fazendo isso. Quando nós vamos, por exemplo, para Marcos capítulo 16, por favor, abra lá no capítulo 16 de Marcos, nós vamos observar a ênfase em falar também, trazer esse recado a Pedro. Já falei isso aqui uma vez, no verso 7, Marcos 16, 7, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Pedro era discípulo, havia negado a Cristo, mas Deus, diante de uma situação tão maravilhosa, de um evento tão importante na história redentiva dos eleitos, ele ainda se presta a mostrar para aquelas pessoas que eles haviam sido perdoados. E muitas vezes nós temos uma compreensão a respeito do amor de Deus equivocada. Não é porque Deus é santo, majestoso e grandioso que ele é indiferente na sua forma de demonstrar o seu amor pela sua igreja, pelos seus. O nosso Deus nos ama de maneira perfeita. E como nós estamos fazendo a leitura anual, eu, quando estava lendo essa expressão, por exemplo, meus irmãos, nós vemos lá em Gênesis capítulo 45, verso 4, onde diz: agora chegai-vos a mim. José, quando ele se encontra com seus irmãos, a Bíblia fala: e chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José de repente poderia ter repreendido aqueles irmãos. José poderia naquele momento ter massacrado seus irmãos, não sei. Mas eles continuavam sendo os seus irmãos. Sabe por que nós continuamos a fazermos parte da família de Deus? Pela graça e pelo seu amor eletivo por nós. Simplesmente porque todos os dias nós negamos a Cristo, em todas as nossas atitudes, em muitos momentos desconsideramos aquilo que o nosso Redentor fez por nós. Você não está no reino porque tem alguma habilidade especial, ou porque tem feito algo em prol do próximo. Você não está no reino porque Deus viu algo de bom em você. Você está no reino porque Deus lhe amou antes da fundação do mundo, e o amou de tal maneira que mandou o Filho dele para morrer no seu lugar. Nós observamos Deus demonstrando seu amor para com seus discípulos, apesar da atitude deles. Isso é graça. Será que é difícil para nós compreendermos, ou pelo menos amadurecermos um pouco mais nessa perspectiva? Deus ama você não pelo tempo que você tem de igreja. Deus ama você por aquilo que Ele é e pelo que Ele decidiu. Essa história que muitas vezes, eu até já cheguei a falar isso certa vez, confesso aos irmãos, já cheguei a pensar isso. Essa história de que Deus nos ama por causa de Cristo não reflete o ensino bíblico. Na verdade, o que Cristo fez por nós é a prova do amor de Deus. Deus nos amou tanto e nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, como foi dito na oração do nosso irmão.
Nós não somos simplesmente amados por causa que Cristo veio e morreu. Não, Cristo veio e morreu porque nós somos amados. Porque éramos assim, antes da fundação do mundo. E se Deus nos amou antes, quanto mais hoje, por meio do selo do Espírito Santo em nós, que de fato demonstra que somos filhos dele. Romanos capítulo 5, verso 8, para que você não pense que eu estou falando alguma heresia, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Diante disso, diante da manifestação da graça de Deus, irmãos, não nos resta outra coisa, senão sermos humildes diante de Deus e humildes diante dos homens. Deus simplesmente faz o que faz por nós, por graça, por misericórdia. Não há nada, não há um dom específico, não há uma habilidade ou não há algo que você tenha que torne o amor de Deus favorável por você. E se Deus, que tem todos os motivos do mundo para nos aniquilar, para nos matar, para acabar com a nossa vida, ama cada um de nós, isso deve modificar a nossa forma de encarar os nossos relacionamentos. Porque primeiro, não somos Deus. E segundo, não somos melhores do que ninguém. Somos adotados porque Cristo veio e cumpriu cabalmente aquilo que nós não poderíamos fazer. Irmãos, se nós vivemos numa perspectiva que nos coloca muitas vezes diante dos nossos irmãos com um olhar altivo e arrogante, nós de fato estamos demonstrando que não conhecemos a graça de Deus. De fato estamos demonstrando que não conhecemos a sua manifestação de bondade sobre nós através do Redentor. Deus se revelou salvadoramente a nós por graça e misericórdia, como já disse. Devemos confiar no amor de Cristo, que nos torna participantes da sua família, e devemos crer que nada irá nos separar desse amor eterno revelado em Cristo. E a pergunta que eu faço para você é: até que ponto isso tem modificado a sua vida? Até que ponto nós temos buscado intimidade com Deus, diante do fato de que Ele, assim como foi ao encontro daquelas mulheres, Ele veio ao nosso encontro. E a palavra de Deus diz que elas se prostraram ante os pés de Jesus e adoraram a Ele. Até que ponto a manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas tem modificado as nossas atitudes e os nossos relacionamentos? Há alguém que de repente você não perdoou? Há alguém que de repente você precisa resolver os seus problemas de relacionamento? Se essa cena, essa atitude de Cristo, de se lembrar dos seus discípulos, aqueles que haviam fugido, aqueles que haviam rejeitado, e chamá-los de meus irmãos, se isso não modifica a sua forma de encarar os relacionamentos, nós temos que repensar a nossa fé, os fundamentos que nós dizemos acreditar, crer, como já mencionei. Em terceiro lugar, nós observamos que Cristo manifesta-se pessoalmente aos seus seguidores. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 9 ao verso 10. A palavra de Deus diz: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Essa expressão que Jesus utiliza para saudar aquelas irmãs, nada mais pode ser interpretado como um bom dia, ou por exemplo, como vocês estão. Mas é interessante a qualidade do verbo, porque demonstra que Jesus estava extremamente alegre nesse instante. Jesus, ele não chega como muitas vezes nós vemos em alguns momentos, não é? Ele de repente tem aquela voz, aquela coisa, salve. Não, Jesus estava feliz naquele instante. Jesus estava alegre naquele momento. E quando ele se depara com as mulheres, ele se preocupa, como já falei, em dizer: olha, não temam. Agora, por favor, em outras palavras, vão até os meus irmãos e anunciem a ele, em outras palavras, tudo aquilo que vocês têm visto aqui nesse momento. Isso é interessante e significativo para nós, porque quando nós vamos, por exemplo, para 1 Coríntios, capítulo 15,
no verso 3 ao verso 6, nós vemos que Jesus, ele aparece muito mais do que somente aos discípulos. Olha o que é que o texto diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. É interessante nós notarmos esse comissionamento tanto por parte do anjo como por parte de Jesus, do próprio Jesus. Quando nós vamos para o versículo 7 do capítulo 28, nós observamos que o anjo, ele dá a mesma ordem: vá até os discípulos e anunciem. Ele não está aqui, como vocês estão vendo, mas para frente no verso 10, Jesus vai dar a mesma ordem, e isso é palco para aquilo que nós iremos ver mais na frente, no verso 18 ao verso 20, onde nós teremos uma oportunidade de refletirmos sobre este texto da grande comissão. Assim como aquelas mulheres, elas foram comissionadas para preparar o encontro do Redentor, mesmo com as suas limitações sociais, mesmo com essa questão de que elas eram vistas naquele momento como pessoas que não tinham utilidade no seu testemunho. Jesus chama essas pessoas para anunciarem aos seus irmãos que de fato ele havia ressuscitado. E da mesma forma que Jesus comissiona essas mulheres para que preparassem esse encontro pessoal com seus irmãos, da mesma forma Deus nos comissiona para que nós venhamos a simplesmente preparar este encontro. O evangelismo é isso, é o anúncio de um encontro que se dá logicamente na vida dos eleitos, que se torna irresistível, na verdade, na vida dos eleitos. Nós não evangelizamos para impressionar as pessoas, nós não evangelizamos para mostrar às pessoas que os nossos argumentos são melhores. Nós evangelizamos porque alguém nos comissionou a agendarmos, a prepararmos um encontro, e Cristo se encontra com a sua igreja todas as vezes em que o evangelho é anunciado com fidelidade. Ele vai ao encontro de pecadores e ele continua salvando estes até o dia de hoje. Nós observamos isso nos relatos dos evangelhos, quando ele vai até eles e se encontra com eles de maneira salvadora. Anunciar a ressurreição de Cristo, que é o terror para os seus inimigos, mas consolo para os seus eleitos, não é uma opção. Você não tem essa opção, é uma ordem. Deus nos deu essa ordem. Alguns são extrovertidos, outros são introvertidos, outros são mais tímidos, outros são mais fáceis no falar, mas a ordem é para todos nós. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, não importa como é a sua limitação de tempo, não importa como é a sua limitação geográfica, você foi chamado para preparar o encontro. E esse encontro se dá por meio da pregação fiel da palavra. O evangelho, o relato da ressurreição, como anúncio das boas novas, é terror para os inimigos de Cristo, mas para aqueles que são seus, é assombro, mas é alegria, gozo no Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 ao verso 20, o texto diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos então comissionados para irmos a anunciar que o rei está chegando. Essa é a finalidade da igreja. Logicamente que a finalidade da igreja é viver para a glória de Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós evangelizamos e anunciamos que de fato o rei não está morto, nós estamos simplesmente servindo de embaixadores do rei.
Nós temos feito isso? Ou será que o nosso evangelho, a nossa fé, ela é simplesmente para ser demonstrada em bases de estatísticas? Nós fomos chamados, irmãos, em primeiro lugar, para sermos assombrados e transformados pela realidade da ressurreição de Cristo. E não só isso, nós fomos enviados para falarmos aquilo que o nosso Redentor mandou. Não é simplesmente algo que vem e alimenta a nossa curiosidade, mas é algo que nos leva para frente. É aquilo que nós vemos, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, quando Paulo, em uma das qualidades que ele menciona a respeito dos Tessalonicenses, ele diz que aqueles irmãos tinham uma fé operosa. Não era uma fé meramente estática, mas era uma fé que levava aquelas pessoas a serem modelos, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda aquela região. Você foi chamado, e eu também, para proclamarmos as boas novas. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos anunciando a glória do Senhor. Porque ao anunciar que Cristo ressuscitou, nós estamos anunciando que Ele é soberano. Nós estamos anunciando que Ele é fiel, não a nós, mas aquilo que Ele prometeu, porque Ele ressuscitou, como Ele havia dito. Mas nós estamos anunciando que haverá um dia em que Ele triunfará definitivamente sobre todos os seus inimigos. A minha oração é que Deus continue nos abençoando, que Deus continue fortalecendo as nossas vidas e que o Evangelho do Senhor Jesus continue a modificar a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar e a nossa forma de ver as coisas. Que de fato a manifestação da glória do Redentor na ressurreição possa nos tornar pessoas não só diferentes, mas parecidas com Cristo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus.